Nessa segunda-feira, vamos ter São Paulo e Palmeiras no Morumbi, 8 horas da noite. Partida válida pelo Brasileirão. Começa uma sequência, quase como uma overdose de Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Partidas válidas tanto pelo Brasileirão como também pelo mata-mata, o ida e volta da Copa do Brasil. Mas o começo de tudo é nesse Brasileirão. E a gente não pode deixar de não lembrar, deixar de esquecer que tanto Palmeiras e São Paulo decidiram os dois últimos campeonatos paulistas. O título São Paulino do ano passado, que fez o São Paulo sair da fila, muito comemorado por parte dos São Paulinos. Tem o Campeonato Paulista, o último dessa atual temporada, que o Palmeiras saiu vencedor, mesmo depois de ter perdido a primeira partida no Morumbi, e fez um passeio, um massacre no Allianz Parque, e com justiça sagrou-se campeão paulista por mais uma vez. Então esse jogo pelo Brasileirão tem uma carga emocional muito grande, por tudo que foi desenhado, construído. A posição tanto de Palmeiras como de São Paulo na tabela. Palmeiras que hoje ocupa a primeira colocação que mesmo vir o Palmeiras a perder para o São Paulo, o Palmeiras não perde a primeira colocação. Então, mesmo com a rodada em prosseguimento, o Palmeiras não perde, mesmo com a vitória corintiana em Itaquera, o Corinthians empata com o Palmeiras em pontos, mas no caso não ultrapassa o Palmeiras. Por tudo que o Palmeiras já construiu também. São Paulo, que antes do começo dessa partida é nono colocado, mas se vier ganhar, no máximo seria quarto ou terceiro colocado. Então já daria um adianto para o São Paulo. Mas tentando separar o confronto São Paulo e Palmeiras nessas duas frentes, tanto Copa do Brasil como Brasileirão, vamos dar prosseguimento a o que poderá ser somente no Brasileirão. Se fosse meio que para preferir, no caso, você vai vencer um e vai perder o outro. Eu não pensaria duas vezes se fosse o Palmeiras perder um jogo, que fosse esse, pro São Paulo, mas que a gente tivesse a garantia que ganhasse os dois próximos do São Paulo, que no caso seria a classificação para a Copa do Brasil, porque se o Palmeiras, como eu já adiantei agora, se o Palmeiras perde pro São Paulo, o Palmeiras não perde a liderança. Não seria tão catastrófico assim. Teria um impacto sim, dependendo da forma que o Palmeiras, se vier perder para o São Paulo, tem consequências. Então, da mesma forma que se o Palmeiras vier ganhar muito bem do São Paulo, na casa do São Paulo, coisas irão acontecer também no Morumbi. Então tem tudo isso também. Vitórias e derrotas, o tipo de vitória, o tipo de derrota que pode acarretar a cada uma das equipes. Como eu falei que tem toda a carga emocional, os dois últimos campeonatos paulistas, o que mudou, ou o que progrediu ou regrediu de Palmeiras, São Paulo, Abel Ferreira, Rogério Ceni, que não tem como não atrelar a forma de jogar do São Paulo hoje com o seu técnico e a forma de jogar do Palmeiras e o seu técnico. Eu acho que os dois são muito responsáveis, são os responsáveis pelo que o São Paulo produz, o Palmeiras produz, as taças levantadas, as vitórias alcançadas, também as derrotas, também no caso, a falta de algo a mais, uma mexida além do necessário. Então, como eu já vi até jogos aqui, eu fiz vídeo falando de um São Paulo e Corinthians, que o São Paulo tinha a faca e o queijo na mão para poder vencer do Corinthians em Itaquera, e por mexidas estranhas e até absurdas por parte do Rogério, o São Paulo deixou de quebrar o tabu em Itaquera. Um jogo que estava ganhável, estava bem alcançável a vitória São Paulina, mas achei esse é o medo do São Paulino. O São Paulo tem um time enxuto, o São Paulo tem um time, uma equipe até ok, uma equipe titular, mas se bem escalada, ou se começa dando certo, não mexer repentinamente no intervalo. Então, por muito que palmeirenses que vangloriam o Abel Ferreira, muitos São Paulinos pegam no pé por parte do Rogério Ceni, porque essas mexidas. Então, o que mudou? Esse é o ponto. O que mudou? O que evoluiu ou regrediu de São Paulo, de Palmeiras,
Se for pegar o São Paulo, a partir mais recente, se for puxar um histórico um pouco, eu gosto de fazer isso aí, pegar o momento atual do time quando eu vou falar e 2 ou 3 jogos um pouco para trás, para ver qual foi a evolução ou a regressão da equipe. São Paulo que os 2 últimos jogos antes de chegar nesse clássico ganhou do América Mineiro em casa e perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas a forma que o São Paulo jogou, né? Vamos começar falando do rival primeiro, né? Tanto na vitória contra o América no Morumbi, jogando em casa, mesmo palco do São Paulo e Palmeiras, como na derrota para o Botafogo, o São Paulo e o Rogério Ceni se comportaram da mesma forma. Mesmo ganhando, mesmo perdendo, o São Paulo não foi dominante. Não foi. E quem assiste o jogo, sendo São Paulino ou não, percebe-se que o São Paulo não evolui de uma certa forma do querer ter o apetite por poder jogar, a variação de jogadas. Por mais que eu tenha salientado, o São Paulo tem uma equipe ok, uma equipe que pode e até deve dar trabalho para equipes até mais fracas, como um Botafogo, se equiparar com o São Paulo, um América Mineiro, mas não. O São Paulo, colocando nessa partida o São Paulo 1, América Mineiro 0, só deu América. No Morumbi, o São Paulo foi pressionado por uma equipe mais fraca. E naquela época eu já ouvia São Paulino já falando, isso 2 rodadas atrás. Como é que vai ser quando pegar o Palmeiras daqui a 2 rodadas? Estamos ganhando do América, mas estamos passando um aperto. Um Palmeiras encaixado, encorpado e com uma equipe forte. O que seria? Isso aí é falas e palavras de São Paulinos. O São Paulo conseguiu, com as mudanças do Rogério, que mexe pro bem e mexe pro mal, o São Paulo mexeu ainda no primeiro tempo, o Rogério Ceni mexeu no primeiro tempo com a entrada do Patrick, e na falha de um Patrick, só que do América Mineiro, saiu o gol do São Paulo. São Paulo saiu vencedor. Mas também passou a rodada seguinte, foi pro Rio de Janeiro e perde pro Botafogo. Botafogo um pouco atrapalhado, tem jogadores bons, mas não é um grande time de primeiro escalão do Brasil. Por mais que tenha, que foi comprado por um magnata americano, e hoje tem dinheiro, o Botafogo pode querer investir, mas um time é a desejar. E o São Paulo pode jogar onde for, mesmo sendo no Rio de Janeiro, tinha por obrigação ganhar do Botafogo. Mas não, o São Paulo foi lá, mais uma vez não jogou bem e perdeu. E muitos São Paulinos até ligam o sinal de alerta. Próxima rodada tem o Palmeiras. O que vai ser contra o Palmeiras? Então, o ponto de interrogação falando do São Paulo, que o São Paulo eu acho que é muito ponto de interrogações e poucas exclamações. Porque a única exclamação, um ato tipo de alívio, até de alegria do São Paulino, é a jogada, que virou até verso e prosa, toca no Caleri que é gol. O que era para ser só uma brincadeira, uma chacota, o que seria uma zoeira de rival, uma brincadeira da torcida que toca no Caleri que é gol, o São Paulo viciou somente nisso. Se não tem um Caleri, se pegar os números do São Paulo e os números do Caleri, pega a posição do São Paulo na tabela e os números produzidos, tira o que o Caleri fez, o São Paulo estaria lá embaixo. É a tal do toca no Caleri que é gol, se não tocar, não sai gol. Então esse é o preocupante do São Paulo. Jogos grandes, jogos pequenos, se o Caleri não aparece, o São Paulo não aparece. Aí fica evidenciado o quê? A equipe frágil, uma diretoria bagunçada que não dá aval e nem suporte nem para a comissão técnica, nem para os jogadores. Então, é uma comissão técnica que não tem pulso, jogadores que por ações do seu técnico não põe tudo o que sabe, ou o pouco que sabe no caso. Então o São Paulo é hoje uma equipe limitada. E a pergunta que fica tanto de palmeirense como de São Paulino para São Paulino, até onde esse São Paulo vai? Vai pegar a Universidade Católica na Copa Sul-Americana? Sim, estamos falando de São Paulo em Sul-Americana e não de Libertadores. São Paulo que sempre se vangloriou ser no grupo dos maiores brasileiros campeões de Libertadores. Hoje o São Paulo disputa uma Sul-Americana.
E isso está sendo uma constante para o São Paulo. O São Paulo já está há um tempo, já está deixando de ser protagonista. O São Paulo que hoje é nono do Brasileirão, está na Copa do Brasil, vai enfrentar um Palmeiras, que hoje sim é favorito. Favorito, mas não que não dá garantia de que sairá vencedor. Se jogar bola, o que sabe, e o que pode, e o que deve, o Palmeiras sim deverá sair vencedor nos confrontos de Copa do Brasil. Deverá sair vencedor no jogo do Campeonato Brasileiro. Mas se jogar, ou se não tiver ajudas escusas, extra futebol, o extra campo, uma das coisas que mais me preocupa, mais do que o time do São Paulo. Então São Paulo é isso, ou não é isso, no caso, é muita bagunça e pouca efetividade. Então é muito contar com o improvável do que contar com a bola para ser produzida. Fala um pouco também do Palmeiras também. As duas últimas partidas do Palmeiras, o Palmeiras que tinha ido a Curitiba e ganhou do Curitiba por 2-0, jogando bem a partida que foi dominante. O Palmeiras foi impositivo, é o tipo da partida segura do Palmeiras, que em nenhum momento o Palmeiras achou o Palmeiras poderia perder a partida. Não. Mesmo sendo fora de casa, um ambiente hostil, até por parte da torcida, a forma que o Palmeiras foi recebido pela torcida, teve ônibus apedrejado, teve briga de torcidas, o clima não foi bom pro jogo, mas o Palmeiras foi lá e se impôs. Em nenhum momento o Curitiba achou, vamos ganhar do Palmeiras. Não, o Palmeiras foi tranquilo. Aí na rodada seguinte, o Palmeiras acontece aquele lampejo de massacre. Foi uma partida muito igual, quando houve-se uma disputa. O Palmeiras toma o 1-0 do Atlético Goianiense e até por surpresa, até por parte do Palmeiras, o Palmeiras dá aquela estagnada. Será que é hoje que o Palmeiras tinha a chance de assumir a liderança isolada e hoje o Palmeiras vai perder? Coisa de 5, 6, 7 minutos, o Palmeiras faz 4 gols. O Palmeiras faz uma enxurrada de gols. E jogando bem, tomando a bola, fazendo. O pessoal até brincou, parecia muito um Brasil e Alemanha do 7-1. Mas tanto que a sequência de gols do Palmeiras foi mais rápidas e mais breves do que o Brasil e a Alemanha. O Palmeiras foi muito incessante. Se você piscar, você perdia um gol. O Palmeiras foi isso. O Palmeiras, acho que a tônica dessas duas partidas, contra o Coritiba em Curitiba e contra o Atlético Goianiense em São Paulo, no Allianz Parque, foi a tônica. Em jogo difícil, o Palmeiras domina. Em jogo, entre aspas, fácil, o Palmeiras massacra. Um time massacrante e um time dominante. Traduzindo, o Palmeiras é um time intenso, que tem controle da partida. Sendo um adversário forte, em condições difíceis, um adversário fácil, dentro de casa, o Palmeiras é da mesma forma. E isso é o quê? Da mesma forma que eu citei, falando do São Paulo, de um Rogério Ceni, que ele não sabe, acho que ele é tanta bagunça que tem na cabeça dele, que ele não sabe o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou passar para meus jogadores. Tanto por não ter muito respaldo por parte da diretoria, que eu acho que ele se sente muito sozinho. Ele é muito São Paulino, ele é o tal que dá a vida pelo São Paulo, ele luta pelo São Paulo, mas ele olha para o lado e eu vou ficar com quem? Eu vou fazer o quê? Ele se sente sozinho. Ainda mais para um time que beira ser um catado. Como eu falei, joga-se muita bola no centroavante. Não tem repertório jogada. Acho que é muito pouco para um São Paulo ficar se esperando um momento iluminado de um jogador, em vez de pensar no coletivo. Voltando e falando do Abel, o Abel prega a união do grupo. E quando é o grupo, não é só dos jogadores. Jogador, comissão técnica, diretoria, torcida. Ele busca para se tornar o Palmeiras. O todos somos um, nesse sentido. Que o Palmeiras é tudo. O Palmeiras é tudo isso que eu citei. É do jogador que está em campo até da torcida que está na arquibancada. E o Palmeiras acho que está dando certo essa receita de sucesso, não é de hoje. Porque é trabalho, é sequência de jogos, é treinamento. Você vê gols do Palmeiras, é de jogadas repetidas, trabalhadas.
Você vê a mudança de repertório, mas a intensidade é a mesma. Contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras faz 4-2. O Palmeiras jogou com três zagueiros, mas improvisado e muito ofensivo, Gustavo Gomes, voltando dos jogos que ele fez com a seleção paraguaia, jogou improvisado lateral direito e muito ofensivo. E fez 2 gols. E participativo. Tanto que ele é zagueiro, que jogou com lateral direito e fez gols de centroavante. Dentro do Brasil, e não é de hoje que eu falo, já tem tempo que eu falo, é o melhor zagueiro do Brasil, é o melhor zagueiro na América do Sul. Então, por números e por ações, e também por torcida também, porque eu gosto muito dele. Mas gosto por quê? Pelo que ele apresenta. Então não é só eu gostar porque ele é um bom jogador e defende o meu time, é porque ele joga muito bem. Então isso faz crescer mais a admiração por ele. Então o que mudou de lá, da final do Paulista, dos 4-0, do massacre do Palmeiras para cá? O Palmeiras evoluiu, se tornou uma equipe mais forte, mais coesa, mais compacta e muito mais intensa. Dependendo do jogo ou não, vencendo ou não, o Palmeiras o Palmeiras incomoda, é intenso, é uma equipe chata, que vai incomodar o adversário, sendo forte ou não. O São Paulo poucas oscilações, mas é muito no marasmo. O que eu acho muito pouco se tratando de um São Paulo. Se estivesse falando de um Atlético Goianiense, de um Botafogo, de equipes, de um América Mineiro, equipes pequenas, não, estamos falando de um São Paulo. E um São Paulo que não tem picos altos nessa temporada, nesses anos, possa. O São Paulo comemora-se coisas pequenas. É um título paulista somente. É uma classificação para Libertadores que nem veio, só Sul-Americana. Então, eu acho muito pouco. O São Paulo deve desejar coisas maiores, mas também fazer coisas maiores. Não adianta ficar só no desejo, na vontade de ser maior, sendo que o momento do São Paulo não é disso. Então, pode São Paulinos até não concordar com isso e usar minhas falas até por erros que possam acontecer no futuro, mas o São Paulo merece ser melhor, precisa ser melhor, necessita ser melhor e maior, que hoje não é, pelo que se apresenta. Fazendo meio que eu já tinha adiantado, mas fazendo meio que um espelho entre Abel e Rogério, o que cada um pode fazer. Eu já praticamente já dei uma boa adiantada nessa parte, porque tanto Abel como Rogério têm o seu perfil de jogo, tanto um como o outro, eles têm um jeito mais egocêntrico de ser, eles gostam de ser o destaque, cada um na sua. O Rogério, como ele tem um status de ser o maior ídolo, não o maior jogador do São Paulo todos os tempos, eu não acho. Eu acho ele o maior ídolo do São Paulo, para com a torcida. Mas eu acho, tanto como goleiro, eu acho o Zete na história do São Paulo, formado pelo Palmeiras, mas ídolo no São Paulo, eu acho ele, debaixo dos 3 paus, melhor que o Rogério Ceni. Mas ele não é ídolo igual o Rogério Ceni. Então a diferença de ser ídolo e ser melhor jogador, existe uma diferença. E para um técnico, o Rogério, os dois são egocêntricos, tanto o Abel como o Rogério, mas o Rogério Ceni, ele focaliza, ele centraliza tudo para ele. É como se fosse um rei absolutista. Eu mando na parada toda, eu mando em tudo. E não é isso. Já o Rogério é assim, mas o Abel não. Ele prega mais o grupo. Ele gosta de ter o destaque dele. Eu sei que o Abel gosta de aparecer. É um cara vaidoso por suas atitudes, mas é um cara que ele sabe que o sucesso dele está atrelado ao time. Se os meus jogadores tiverem sucesso, eu vou ter sucesso. E é uma troca. O técnico tendo sucesso, os jogadores. Isso quando tem uma união. No São Paulo eu não vejo isso. É um técnico muito vaidoso, com um time de jogadores até certo ponto desobedientes. Um Rogério, Rafinha, Rigoni. Será que eles jogam muito pelo Rogério? Da forma que um Dudu, um Rafael Veiga, um Gustavo Gomes, um Everton joga pelo Abel? Então é de se pensar também. Então, se for fazer esse embate, tanto o Abel como o Rogério Ceni, o Abel larga na frente, e não só por predileção minha, mas
os números, as taças levantadas, a importância que ele dá ao jogo e dá ao seu, a forma de dividir os méritos quando existem conquistas de títulos ou de partidas, dividir com o grupo. Não é aquela velha máxima, eu ganho, nós empatamos e você perde. O Abel não, o Abel pega o grupo. Nós juntos perdemos, nós juntos vencemos. O Rogério Ceni peca por essa parte. Ele é muito muito mais do que o Abel, no caso, muito mais egocêntrico, muito mais vaidoso, por querer trazer somente para si o que pode ser de bom. As armas da equipe, então, como eu tinha falado alguma coisa, o Palmeiras é muito conjunto. Conjunto porque eu falo do quê? Tem a espinha dorsal do Palmeiras. Tem o Everton, tem Gustavo Gomes, Danilo, jogador super importante, Rafael Veiga, que pode ser que apareça nesse jogo, mas eu acredito que não. Eu acho que, esse é palpite, não é informação, que ele volta contra o São Paulo, mas na quinta-feira pela Copa do Brasil. Agora eu acho que ele ainda não volta, porque a equipe ainda está encaixadinha. O Scarpa, outro destaque, que não fazia parte do esqueleto do padrão da equipe, Scarpa, que sempre é um jogador que ficava no banco, mas aparecia bem, está se tornando peça vital. Um Gabriel Veron está se tornando muito bom jogador também, com a sequência, quando ele parou de se machucar, melhorou, fez fortalecimento muscular e começou a ter sequência de jogo, o futebol dele apareceu. O Rony, que em jogo grande aparece muito, está virando quase como folclore. As tentativas de bicicleta, ele tropeçar muito na bola, mas sempre guarda o seu golzinho. Ou é um, ou é dois, mas está fazendo. E o melhor de tudo, ele não se esconde. Ele vai errar, ele vai perder gols, mas ele vai fazer. E ele vai tentar fazer. Se não fizer, ele vai tentar. É um jogador operário, um jogador que joga pelo time. Igual o técnico Abel Ferreira, divide os méritos com os companheiros. Isso é bom. Já para a parte do São Paulo, qual seria as armas do São Paulo? Não tem. As armas, não. Seria no plural. No singular, a arma. Caleri. Jonathan Caleri. É o toca no Caleri que é gol. Mas se marcar o São Paulo ou sufocar que a bola não chegue no Caleri, diminui praticamente na sua totalidade as jogadas ofensivas do São Paulo. Porque pode ter um Wellington ou um Reinaldo passando, pode ter um Rafinha passando pelo outro lado. Mas eu não vejo o São Paulo ganha e perde esses jogos, eu penso assim, no meio de campo. O São Paulo é um marasmo no meio de campo. O São Paulo não tem um legítimo camisa 10. É muito querer, esperando bola de Nestor, esperando bola de Igor Gomes. Então, tanto que você vê jogos do São Paulo com a impaciência do Caleri da bola não chegar redonda, ele é o 9, mas fica fazendo a função de 10. Ele volta para buscar a bola, porque, poxa, não veio uma bola redonda para mim. Eu fico pensando no Caleri, que faz gol pra caramba, recebendo bola quadrada dos jogadores do São Paulo. Se ele tivesse no time do Palmeiras, nossa, ele ia ser artilheiro do Brasileirão fácil. Fácil. Se vê as bolas em profundidade que um Scarpa, que um Marcos Rocha, que um Rafael Veiga dá para um Rony, e um Rony perde esses gols. Se fosse o contrário, um Rony no São Paulo e um Caleri no Palmeiras. Então o Palmeiras tem o seu conjunto, tem diversas peças que eu falei. O São Paulo é uma só. Essa pode ser a arma do São Paulo, querer vencer o Palmeiras, lutar por uma bola só. Fica até mais fácil, no caso, teoricamente falando, o Palmeiras massacrar o São Paulo, porque marcar o Caleri, porque é a jogada, não deixar a bola chegar bem no Caleri. Coloque um, acho que dois nem precisa, mas um homem a homem, um a um jogador mais forte, um Murilo, que está sendo um bom zagueiro do Palmeiras. Ele conseguiu anular no jogo contra o Allianz Parque, contra o Atlético Mineiro. A partida só ficou 0-0 porque o Murilo anulou o Hulk. Para mim, o melhor centroavante do futebol brasileiro. Melhor do que o Caleri, sim. Por forma física, por finalização, por tudo. Então, não é nenhum jogador do meu time, nem do meu rival. Ele joga no Atlético Mineiro, em Minas Gerais. E o Hulk joga demais. E o Murilo, não foi nem o Gustavo Gomes, o Murilo anulou. Então, mais um ponto para o Abel Ferreira também. Soube usar o bom jogador e um bom esquema tático.
e ter a finalidade. Qual que era? Anular a principal arma do adversário. Pode ser usado isso também contra o São Paulo. E já indo para a parte final, eu queria citar falando também de arbitragem. Remontando e voltando os 4-0 da final do Campeonato Paulista, o jogo antes, o 3-1 que foi no Morumbi, a vergonha que foi a arbitragem, a vergonha que está sendo a arbitragem em jogos do Campeonato Brasileiro. Tivemos em Itaquera o que fizeram, operaram o Goiás. Precisa falar mais o quê? Se for para aquele Palmeiras e São Paulo, a mão que estava praticamente a mão no peito do Marcos Rocha, que a bola bateu na mão, só que estava junto ao corpo, o juiz marcou, até com a ajuda do VAR, marcou o pênalti para o São Paulo. O Palmeiras, com toda essa carga psicológica, tomou 3-1, não jogou bem, o São Paulo jogou bem, mas também foi ajudado pela arbitragem, e na volta o Palmeiras enfiou 4-0, impiedoso, incessante, intenso. Então é isso, se for para perder para o São Paulo, que o São Paulo, que seja por 1-0 gol de canela do Caleri, mas que seja na bola, que não tenha arbitragens esquisitas. Eu citei Itaquera, Corinthians e Goiás, mas teve no Beira-Rio também, Botafogo, Internacional. São arbitragens que, mesmo com a ajuda do VAR, isso que me preocupa. Chama-se o VAR, ele vai olhar na telinha e marca coisa errada. O que fizeram com o Botafogo foi totalmente horrível, foi medonho, porque a bola bateu no peito, onde fica o patrocinador do Botafogo, no meio da camisa, a bola bateu aqui, o juiz deu pênalti, como tivesse batido no braço, mas não bateu, e ele expulsou o jogador do Botafogo. Quer dizer, prejudicou num lance só 2 vezes. Você deu o pênalti, que saiu o gol do Internacional, e ainda teve o jogador expulso, e o Botafogo ainda teve força para poder vencer aos 50 e tantos minutos do segundo tempo. Então é isso que eu falo. For para perder para o São Paulo ou for para ganhar, que seja na bola. O Palmeiras tem mais time do que o São Paulo, sim, é favorito, sim, mas não é garantia que vai vencer. E que seja na bola e que tenha mais participações dos jogadores, dos seus técnicos, da sua comissão técnica, do que da arbitragem. Que isso suja muito o espetáculo. Então é isso. Falei do retrospecto do que aconteceu com o Palmeiras e São Paulo do Paulistão para cá, a evolução e as regressões de cada equipe, o confronto entre Abel e Rogério Ceni. Falei também das armas pro lado do Palmeiras, a arma São Paulino, que é somente o Caleri, e também a parte chata também falando da parte da arbitragem, que só espero que não aconteça. A prenúncia que vai acontecer sim. Tá certo, todos esses jogos agora que teve no final de semana, de sábado e domingo, antecedendo o Choque Rei, teve participação nociva da arbitragem. Espero que não aconteça, que o Palmeiras jogue sua bola, São Paulo também com suas limitações, jogue sua bola também, que seja uma grande partida, aquele discurso, aquele chavão, que vença o melhor. Então, se for assim, o Palmeiras vai vencer, que hoje o Palmeiras é melhor que o São Paulo. E reforço mais uma vez, não é garantia de vitória o Palmeiras ser simplesmente o melhor. Tem que vencer. Bola, Palmeiras tem, time tem, técnico tem, tudo ao seu favor. O São Paulo, por outro lado, tem que ter comprometimento do time para entender o que o técnico quer. Rogério Ceni não mexer muito, não inventar, escalar certo e não ficar mexendo muito. Né? O time que está ganhando não se mexe. A torcida com certeza vai apoiar o time, sim. Isso aí já é notório, principalmente em momentos de seca. Toda a torcida abraça seu time. O torcedor do São Paulo não é diferente. Então acho que eu tenho esperança de grande jogo. Tenho esperança sim de vitória do Palmeiras, mesmo no Morumbi. Então, porque estádio bom, gramado bom, o Palmeiras é um time leve, um time com toques rápidos, dá para sair vencedor, sim. Então, acredito, palpite, eu chuto 3-0 o Palmeiras. Então, palpite carregado de torcida, nada envolvendo números, tudo isso. Eu tinha até argumentos para poder falar por que seria 3-0. Eu tenho argumentos com o Palmeiras, que o Palmeiras é melhor que o São Paulo, mas simplesmente palpite de torcedor. Se for acontecer, beleza. Se for 1-0 também, mais 3 pontos na tabela e liderança isolada,
melhor também, legal também. Então vai, tu tá começando agora a sequência dos 3 vídeos que vai ser a ida e a volta, o pré e o pós-jogo, tanto do Campeonato Brasileiro, e os 2 jogos da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. E que vamos, Palmeiras. Não sei se vai ser contra tudo, contra todos, mas todos somos um. E esse é o lema do Palmeiras. E vamos, Palmeiras, vamos à vitória.